Hello, pessoas! Eu sou a Thaís do Amiga da Leitura e hoje eu vim mostrar pra vocês os meus livros favoritos da vida. Eu sou o tipo de pessoa que normalmente todo ano favorito um ou outro livro. E eu trouxe aqui hoje pra vocês alguns deles que provavelmente vocês já viram eu falando em uma tag ou de alguma outra maneira aqui no canal. Vamos lá conferir quais são esses livros e o porquê eles têm um lugarzinho especial no meu coração? Eu decidi fazer em ordem que esses livros vieram parar mesmo na minha vida. Eu acho que vai ficar mais legal o vídeo. Vamos começar pelo aquele livro que determina a minha história como leitora, que me trouxe até aqui hoje, que fez eu ser a amiga da leitora, que fez eu criar um blog, que fez eu criar um canal. E se você me conhece há algum tempo aqui, você já sabe de qual livro eu estou falando. Ele sim faz parte da saga Crepúsculo, mas ele não é Crepúsculo, ele é Lua Nova. E, gente, este livro aqui, ó, pasmem, esse livro aqui tá super bem conservado. Se você for ver o tanto que eu já li esse livro na minha vida. Foi o primeiro livro que eu peguei o meu suado dinheirinho e fui lá e comprei. Inclusive, eu não comprei ele numa livraria, eu comprei ele numa banca de jornal. Eu tava passando na frente da banca de jornal e eu vi este livro e eu falei, meu Deus, eu preciso dele. Quando eu consultei o preço, ele tava por cerca de R$60, mais ou menos. E a história é o seguinte, eu tinha assistido Crepúsculo, o filme, não tinha lido e nem sabia que era um filme baseado em livro, não fazia ideia. Também eu não tinha o hábito de ler por gostar de ler, eu lia o que eu precisava ler. Aí eu fui pesquisar na internet a continuação do filme e eu descobri que se tratava de uma série de livros e a editora Intrínseca disponibilizava lá no site o primeiro capítulo, alguns capítulos pra você ler digital. Eu fui, baixei no computador e li. Gente, eu fiquei tão, meu Deus, eu preciso de mais, eu preciso saber o que vai acontecer. Que quando eu passei na frente, parece que foi o destino. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Porque quando eu passei em frente à banca de jornal, esse livro estava sendo vendido na minha cidade. É por isso que falem o que quiser falar da saga Crepúsculo. Eu sempre vou defender essa saga. Faz muito tempo que eu não releio. Mas se eu hoje parar pra reler, eu tenho certeza que o meu sentimento e a minha interpretação vai ser outra, porque eu já amadureci como leitora. Mas eu tenho uma relação muito especial com a série e principalmente com esse livro, que foi o primeiro livro que deu largada, né, na minha estante, que trouxe todos os outros livros e todas as outras histórias pra minha vida. O segundo livro que eu vou falar pra vocês, que eu tenho, assim, sabe, um amor, uma coisa especial com esse livro. Ele virou filme algum tempo atrás, mas eu li ele bem no começo, quando ele foi lançado, acho que lá pelo ano de 2010, se eu não estou enganada. Hoje muita gente deve conhecer através do filme, mas eu conheci primeiro em livro e sonhei muito que esse momento chegasse do filme, então foi muito emocionante ver tudo sendo reproduzido na tela também. E eu estou falando de mais um livro da Intrínseca, que é a menina que roubava livros. Eu gosto muito da Intrínseca porque, por mais antigo que os livros sejam, mais velhos que os livros sejam na minha estante, eles não amarelam com facilidade como alguns outros livros que eu tenho na estante. Ele tem uma qualidade muito boa mesmo. Aqui a gente tem a história de uma garota que se encontrou com a morte praticamente 2 vezes, porque a narradora do nosso enredo é a morte e ela vai contar a história de Lizzie, uma garota que está crescendo ali em meio à guerra, né, em meio à Alemanha nazista. E a Lizzie passa por muita coisa. A Lizzie vê o irmão morrer, ela é deixada pela mãe na casa de 2 estranhos, de um casal estranho que ela não conhece e que a partir de agora vai criar ela. Ela começa a ir pra escola, ela quer aprender a ler e quando a Lizzie começa a aprender a ler, ela encontra nos livros um conforto pra tudo que tá acontecendo ali ao redor dela. Então a gente vai acompanhar a trajetória dessa garota, que não é nada fácil. Foi emocionante ler essa história, foi acho que a primeira vez, não, eu chorei muito em Lua Nova. Acho que foi a primeira vez que eu pensei na guerra e pensei nas guerras em geral da forma como eu pensei aqui. Então eu acredito que esse livro serviu pra me desenvolver um pouco mais como ser humano. Eu acho que por mais empatia que eu tinha por certas coisas, a guerra nunca foi vista por mim da maneira que eu vi aqui. Serviu muito pro meu crescimento, sabe, esse livro. Então
simplesmente amo, amo, amo ele de montão. Já o terceiro livro que eu trago pra vocês, eu também tenho uma relação bem especial com ele, é Memórias de uma Geisha, do Arthur Golden. Esse livro aqui, a minha edição, ela tem a capa do filme, e foi justamente o filme que me levou até este livro. Eu assisti por acaso, estava passando na televisão, e eu assisti, madruguei assistindo o filme, e depois eu fiquei tão empolgada, mas tão empolgada, que quando eu descobri que se tratava de uma obra literária, eu corri pra comprar este livro. E enquanto eu lia esse livro, eu só chorava, meu Deus do céu, eram muitas lágrimas rolando. E eu lembro que eu estava também num processo de transição da minha vida, e eu acho que é isso que ele tem, sabe, um cantinho especial no meu coração. E aqui nós conhecemos a história da Sayuri. A Sayuri, ela é vendida pela família, pelo pai. Logo após a morte da mãe, ela é vendida pelo seu pai pra um outro homem, que acaba deixando ela numa casa onde as mulheres acabam virando geishas, mas ali a Sayuri é muito pequena, então ela vai acumulando uma dívida com a casa, onde a comida que ela come, a roupa que ela veste vai ser descontada futuramente a hora que a Sayuri atingir uma certa idade e poder servir essa casa como uma geisha. A definição de geisha aqui nesse livro é transformada em uma outra coisa, sabe? É uma coisa que só lendo mesmo pra poder exatamente ter a empatia, porque aquela coisa, a maioria dessas meninas que viravam geisha são meninas que não tinham escolha, elas simplesmente eram vendidas pela família por um valor simplório, e dali por diante elas passavam a servir como escravas até se desenvolverem, ficarem bonitas e aprender a arte da dança e entre outras, e começar a servir a casa, conquistar homens e levar dinheiro para essa casa. No entanto, tudo muda também na vida da Sayuri quando a Segunda Guerra estoura. Eu acho que esse foi o primeiro livro que eu li com uma mulher assim guerreira, sabe? Uma mulher determinada, e uma mulher que, ao contrário de mim, teve uma outra sorte na vida quando ela perdeu a mãe, a família. Eu perdi meu pai bem nova, mas eu tive a oportunidade de ser criada pela minha avó. Então eu não fiquei a Deus dará. Mas existe quantas outras pessoas no mundo que acaba perdendo pai, perdendo mãe, e não tem a mesma sorte que eu tive. Então eu acho que esse livro também serviu para me enxergar os meus privilégios, tanto como órfã, como também mulher, né? Por viver na sociedade que eu vivo hoje, onde apenas as minhas escolhas que determinam o meu futuro. Muito lindo, muito maravilhoso, muito emocionante, e que também serviu de alguma forma para me fazer crescer na vida. Agora eu vou falar um livro que muita gente vai falar, meu Deus, eu odiei esse livro, porque eu sei que ele é um divisor de águas. Muita gente gosta, muita gente odeia, e eu estou falando de Um Dia, do David Nichols, que é também um livro da editora Intrínseca, e foi um livro assim que eu li muito rápido, eu simplesmente devorei, porque eu me apaixonei por essa história que conta a história de um casal apaixonados que acabam vivendo uma amizade muito intensa pra só ali depois de muitos anos conseguirem desfrutar do relacionamento, né? Conseguir ter uma relação entre eles assim amorosa de homem e mulher. Esse livro também virou filme, inclusive a minha capa é a capa do filme, e eu li sem saber que já tinha filme, fui descobrir só depois, e eu corri na locadora alugar, pra vocês terem ideia de quanto tempo, né, que eu li esse livro, que eu tenho esse livro. Mas enfim, pra quem não sabe nada sobre Um Dia, aqui nós temos a história da Emma e do Dex. Os dois se conhecem na faculdade, no último dia de faculdade, alguma coisa assim. E eles acabam tendo uma noite de amor juntos, e eles, dali por diante, eles sabem, eles são maduros o suficiente pra saber que cada um tem que seguir a sua vida, porque cada um tem uma escolha pra sua vida após a faculdade. Então a Emma trilha um caminho e o Dex outra, mas os dois criam um laço tão forte que a gente vai ver a história deles sendo contada no mesmo dia, que se eu não me engano é 15 de julho. Todos os dias 15 de julho nós vamos ter aqui um relato de como está a vida deles, através de uma ligação que um faz pro outro, uma carta que é enviada, um encontro que eles têm e coisa do tipo. Esses dois, eles vão passar por muita coisa na vida pra lá na frente,
futuro poder desfrutar do relacionamento deles. E esse livro, ele me trouxe uma lição muito valiosa mesmo, que é o como a vida é curta e o como nós somos bobos por não lutar, às vezes, pelo aquilo que a gente quer. Aqui, a questão, né, falada é um relacionamento amoroso, mas eles também vão em busca de outros sonhos. Esse livro, ele me fez pensar que eu não preciso ficar esperando um dia, um momento, sabe, a hora certa. Eu prometo pra vocês que já tá acabando, tá? A editora Intrínseca segue liderando aqui esse vídeo, mas não é nada patrocinado, viu, gente? É realmente, eu acho que a Intrínseca tem aí os livros mais especiais da minha vida dentro da minha estante. E o próximo é Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, que eu li também antes de virar filme. Eu lembro que todo mundo que lia esse livro falava que era um livro maravilhoso, um livro incrível, e eu tava sempre deixando passar. Já tinha lido outro livro da Jojo e não tinha, sabe, admirado tanto o trabalho da autora, então eu tava lá meio que assim, leio, não leio, sabe? Mas como ia virar filme e eu queria assistir, eu falei, quer saber? Eu vou ler sim este livro. E gente, que livro maravilhoso. Se você só assistiu o filme, você sabe que é uma história linda. E se você tanto assistiu o filme como leu o livro, eu sei que você também tem uma relação especial com esse livro, porque é muito raro eu ver alguém falar que o livro é ruim. É uma história de amor também que acontece sem querer entre uma garota assim que tem tudo pra viver um futuro lindo, maravilhoso, uma vida fantástica, mas ela se prende muito àquele mundinho interiorano que ela vive ali com os pais. Ela se nega a viver os sonhos dela, a crescer, a expandir, a ganhar o mundo pra poder deixar com que as pessoas que ela ame tenham a oportunidade de realizar certas coisas. A nossa protagonista, que é a Lu, ela é um ser humano incrível. No entanto, o Will, ele vem pra vida da Lu pra mostrar pra Lu que ela pode ser algo além daquilo que ela é, mesmo sendo a pessoa incrível que ela é. Além do mais, nós vemos aí a história do Will, que ele acabou sofrendo um acidente, e mesmo ele sendo um cara rico, ele não podia desfrutar de nada que ele tinha, porque ele era um cara que não se mexia do pescoço pra baixo, né, não tinha os movimentos do corpo dele. E a Lu também ensinou pra ele que dava sim pra ser feliz, pra realizar certas coisas, mesmo passando por tudo isso. Eu só acho que realmente também serviu assim pra me levar um bom tapa na cara, porque eu fiquei meio indignada, né, com algumas coisas no livro, mas depois eu comecei a digerir aquilo e aceitar o que a autora trouxe. Aceitar que cada ser humano tem uma escolha na sua vida, sabe? Enfim, o livro mexe muito com a gente. Agora, por último, gente, mas não menos importante, prometo que não é um livro da editora Intrínseca, eu quero mostrar pra vocês um livro assim que é meu favoritão da vida, que é O Ar Que Ele Respira, da Brittany C. Cherry. Não seria justo eu falar de livros favoritos e não citar Brittany C. Cherry, que lidera, né, o meu ranking de autores favoritos. E, gente, aqui a gente tem mais uma história sobre luto. A Brittany, quem conhece um pouquinho do trabalho dela, sabe que ela traz com frequência essa temática do luto. E a Brittany, ela consegue mesmo arrasar, deslacerar os nossos coraçõezinhos. E aqui nós temos a história, acho que é do Tristan e da Elizabeth, duas pessoas adultas que tentam lidar com o luto, cada um da sua maneira. E esse livro aqui, além de ser um romance assim arrebatador mesmo, esse livro trouxe mais uma lição assim que eu carrego pra vida, que eu falei um pouco no começo desse vídeo, né, que muitos desses livros interferiram na minha vida de alguma forma. E aqui eu aprendi uma coisa, que a partir desse momento que eu li essa frase da Brittany aqui, com certeza ela tá em um desses cortes aqui, depois que eu li aquilo eu comecei a levar isso pra minha relação com qualquer outro ser humano, que é quando uma pessoa menos merece ser amada, que ela precisa ser amada. Esse livro aqui, sabe, me ensinou a lidar com os sentimentos do próximo, né, a respeitar também os sentimentos do próximo, principalmente sentimentos mais sombrios, como uma depressão. Agora eu vou indo nessa, me conta aí nos comentários se você também tem algum desses livros na sua lista de favorito, ou quais são os livros favoritos da sua vida. Eu tenho muitos mais livros que estão na minha lista de favoritos, mas esses realmente são especiais, tem um lugarzinho, sabe, mas ali no fundinho do coração. Meu, muito obrigada pra você que assistiu esse vídeo até aqui. Não saia sem deixar um curtir, porque isso me ajuda muito, muito, muito mesmo aqui no canal.
Compartilhe com seus amigos essa lista de favoritos e se inscreva aqui no canal se você ainda não for um inscrito. Um super beijo pra você e até o próximo vídeo. Tchau!